Se você quer mudar uma cultura, você não consegue fazer isso apenas com uma pregação. Você se lembra da mensagem que o teu pastor pregou no último domingo? Talvez você se lembre do texto que ele leu e de algumas coisas que te chamou a atenção, mas você não vai conseguir lembrar de tudo o que ele falou. Mas o hino que foi cantado, você se lembra. Eu cheguei à conclusão de que você não muda a mentalidade de um grupo, de uma igreja, de uma sociedade, só com a pregação. Eu não estou menosprezando a pregação aqui, tá bom? Eu estou dizendo que não adianta você pregar uma mensagem nessa direção, enquanto as músicas, os hinos que são cantados na sua igreja estão indo para essa direção. Então eu percebo que existe uma agenda anticristã que tenta esvaziar a verdade bíblica através de muitas músicas que são cantadas. Existem muitos pregadores que estão, obviamente, distantes das escrituras, isso é verdade, mas principalmente as músicas. As músicas que são cantadas nas igrejas, elas conseguem ter um alcance muito maior do que as mensagens que são pregadas nas igrejas. Então tenham muito cuidado com as músicas que são cantadas. Algumas pessoas me mandaram mensagens no meu Instagram pedindo para reagir àquela música Away, né, do Marco Teles, lá com o Coletivo Candeeiro. E no primeiro momento eu defendi a música. Porque, na minha visão, pelo menos culturalmente, a música, ali pela letra da música, pela linguagem que se usa, eu não vi nenhum problema. Porque se você for pensar de Maria Padilha, de o Zé, não sei do que lá, todos esses personagens eles foram criados muito depois da existência do cristianismo. Inclusive, quando se fala de religiões de matriz africana, eu estava vendo até alguns vídeos e tenho algumas pessoas que eu acompanho, que eu converso, da África, de Angola, de Moçambique e tal. E assim, essas religiões que se dizem de matriz africana, elas não têm origem na África. Se for pensar em religião de matriz africana, como eu já falei em alguns vídeos aqui, o cristianismo é muito mais antigo do que a maioria dessas que se dizem religiões de matriz africana. Só que quando eu vejo um pastor chamando os seus irmãos, o seu grupo, o seu povo, o seu rebanho para participar de uma celebração a Iemanjá, opa, tem alguma coisa errada aqui, irmão. Quando eu vejo um outro pastor orando lá no Carnaval do Rio e dizendo, olha, o carnaval não é do diabo, e criticando a igreja quando fazem retiros e tal. Tem a igreja que evangeliza no meio do carnaval, mas tem um outro grupo, né, que preferem fazerem retiros, congressos e tal. E esse pastor ali, ao invés de pregar o evangelho, a mensagem do arrependimento, ele valida tudo aquilo que está acontecendo ali. Eu falo, peraí, tem alguma coisa por trás aqui. Tem algum problema aqui. Não é só uma música, não é só uma letra, é uma agenda. O Marco Teles, ele tem muitos trabalhos que são elogiáveis, que eu acompanho. Mas, cara, tem uma agenda por trás. Eu acabei vendo um outro vídeo de quando eu vi aquele vídeo, eu falei, cara, aqui é uma galera da USP fazendo uma encenação aqui, ou aquilo que eles chamam de arte. Então, isso aqui não é cristão. Isso aqui não é evangélico. Isso aqui não é para adoração ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Cristo ressurreto. Isso aqui é uma mensagem. Eles estão querendo passar uma mensagem. E veja, o evangelho não cabe em uma caixinha cultural, isso é verdade. Se um cristão brasileiro, um evangélico brasileiro participar de um culto na África, ele fica escandalizado por uma questão cultural. Só que essa música não é só uma questão cultural. E esse é o problema. É aí onde eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E eu comecei a analisar, a ver outros trabalhos, outras manifestações. Falei, ô Marco, não dá pra simplesmente dizer assim, tá tudo certo isso aí. É só uma questão cultural, é só uma brasilidade na música. Porque não é só isso. Infelizmente, não é só isso. Entendeu? Então, eu queria estar aqui falando da música que é muito bonita, foi muito bem elaborada, que tem um tempero brasileiro, um tempero nordestino na música.
Mas infelizmente eu vejo que não é só isso. Existe uma agenda, existem pseudos cristãos, pseudos pastores, que na minha visão são infiltrados para poder dirimir a verdade do evangelho. E, cara, quando eu vejo aquele pastor que fez aquela oração lá no Carnaval do Rio de Janeiro, eu vi um debate lá num podcast e tal, e ele tentando equiparar o cristianismo com as outras religiões. Falei, cara, para ele o cristianismo é só mais uma. É só mais uma. Então, assim, o evangelho não é só mais uma religião. O apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é a verdade de Cristo. Não é uma verdade, é a verdade. Então não dá para você pegar o evangelho e equiparar com as outras religiões e dizer assim, cara, eu tenho a minha, ele tem a dele e tá tudo certo.